Agora, vamos começar, né? Dando primeiro boa noite a todos, que eu estou aqui nesse bate-papo, sem ter ainda dado boa noite, Rita, Graça, Nívia, que acabou de chegar, Guizete, Edna, Neuza, a madrinha de Aline, de Adriana Manta, que eu já conversei. Boa noite a todos vocês. E me parece que realmente dessas 32 pessoas só tem realmente um homem. A homenagem é das mulheres, o dia é das mulheres. Chegou o segundo. Vai, Mário aqui, localizei. Tem Mário também está aqui para me ouvir. Joaquim Torres. 2. Mas o dia hoje, o Meet de hoje é uma homenagem às mulheres. E hoje pela manhã, cedinho, me chegaram aqui, não sei se vocês estão vendo, estas flores lindas, e a minha irmã enviou para mim com uma dedicatória aqui muito bonita, símbolo da mulher forte, determinada, guerreira e acolhedora. Então, eu quero compartilhar essa homenagem com todas as mulheres. Todas nós somos guerreiras, somos fortes, somos acolhedoras. O momento em que não estamos neste lugar é porque a vida externa, o que vem de fora, nos abate. Nos levamos ao sofrimento. Então, a gente se encolhe, mas não pense que é por muito tempo. Nos encolhemos, um dia, dois. Daqui a pouco, nós renascemos com a força e a coragem que nos trouxe até aqui. Então, em nome de nós que estamos aqui presentes nesta luta, de todas que vieram antes, choraram, sofreram e lutaram, para que nós ocupássemos hoje esse lugar de estar discutindo, refletindo o Dia da Mulher em uma sala com tantas mulheres, que no passado era como se diz assim, não tinha-se essa possibilidade. E também honrando os que vêm, as mulheres que estão por vir, que continue nessa luta, nessa bravura, em prol do reconhecimento da igualdade entre os seres humanos. Então, eu compartilho as flores que minha irmã Nilzete me enviou com todas vocês, com todas as mulheres, todas vocês que estão nessa sala, e, em especial, a todas as minhas alunas, que vocês sabem o quanto eu as tenho em meu coração. E assim a gente vai dando prosseguimento a esse Meet sistêmico, que primeiro eu vou ter aqui. Eu consegui isso. Vamos ver aqui que eu preciso fazer a divulgação dos nossos patrocínios, né? A pior coisa é quando começa a... Agora, já sei, espera aí. Pronto. Amplia. Pronto, volta. Então, pronto. Vocês agora vão... Eu sempre tenho que falar um pouco do projeto, porque esse projeto tem várias parcerias. E é uma troca que nós fazemos. Os parceiros nos divulgam e eu divulgo os parceiros aqui no Meet. E vários apoiadores também. Então, o Meet Sistêmico é uma aula aberta e gratuita, ministrada na modalidade telepresencial pela plataforma Zoom, sempre por um membro da equipe sistêmica ou por um professor convidado. Hoje nós temos um convidado, porque Neuza é da equipe sistêmica, a doutora Nívia foi convidada a participar deste Meet. Este projeto foi idealizado com a finalidade de ampliar os saberes dos alunos do curso de mediação familiar sistêmica, by Dalva Luz, e promover o diálogo sobre temas que envolvam uma visão sistêmica da família, relações familiares, mediação familiar, entre outros temas. Inclusive, hoje, nós não estamos dentro do tema mais específico, ampliamos o tema. Trouxemos as mulheres da família
para se prestar uma homenagem. As aulas são quinzenais e sempre às segundas-feiras, iniciando normalmente às 19h30, 19h45. Nosso grande apoiador, que eu gosto muito, que sempre, desde a primeira turma da curso de mediação familiar sistêmica, vem apoiando o meu curso, apoiando o meu trabalho, é a Escola Superior de Advocacia. Ela divulga o MIT sistêmico dentro das suas redes sociais e ainda também tem uma turma do curso de mediação familiar sistêmica que está agora ocorrendo, mas as matrículas ainda estão abertas. Então, a Escola Superior de Advocacia é um apoiador que muito me honra e que sempre cuidou da mediação. Temos também como apoiadores a Artef, a Associação Regional de Terapia Familiar, que também divulga o nosso trabalho, e por isso nós divulgamos o trabalho aqui no MIT. A Artef tem um atendimento social, psicoterapêutico, uma clínica social, com vários terapeutas, num valor de R$10 a R$70. Qualquer pessoa que tenha interesse, inclusive os formandos em mediação, os formados estão se formando em mediação, os mediadores, pessoas da comunidade, é só entrar no site da Artef e ter esse atendimento. A Abratef, a Associação Brasileira de Terapia Familiar, também nos apoia e divulga em rede em todo o Brasil o MIT sistêmico e o curso de mediação familiar sistêmica. O CEFAC, que é uma instituição voltada para a formação da psicoterapia sistêmica de casal em família, trabalha com pensamento sistêmico, que são os aspectos epistemológicos do curso de mediação familiar sistêmica. Então, também apoia o curso de mediação, também faz a nossa divulgação, e aí nós também fazemos a divulgação deles. A 5ª capacitação está com turma aberta, ela é online aos sábados. A turma da ESA está funcionando às terças e quintas, ainda com matrículas abertas. E a 5ª capacitação está aos sábados, e ainda temos também, as matrículas ainda estão abertas, sábado o dia todo, 8 horas, quinzenal. Então, além do MIT sistêmico, nós temos o projeto Cuidando do Mediador. O projeto Cuidando do Mediador, ele traz um despertar. Cuidar de si para cuidar do outro. Primeiro, nós temos que olhar para nosso sistema, para nossas demandas, para dentro de si, para daí partir para ajudar aos mediados durante a mediação. E, para isso, dentro desse projeto, eu fiz várias parcerias com profissionais da área do autoconhecimento e psicologia, onde meus alunos e os participantes do MIT sistêmico têm um abatimento de 30% a 50% em cursos, atendimentos e trabalhos, como constelações, práticas sistêmicas. Não, esse projeto é somente esta parceria. Eu divulgo aqui no MIT sistêmico e os profissionais promovem este percentual para os meus alunos e os participantes do MIT sistêmico. Então, nós temos a Lana Lopes, terapeuta sistêmica avançada, Roque Simas, tem tarô, constelação, limpeza de ambiente, leitura áurica. Aí vocês ligam ou vai no meu site, dalvaluz.com, onde vocês encontram toda a relação, dalvaluz.com, projeto Cuidando do Mediador, e clica em Clube de Descontos. Então, vocês vão encontrar todos os profissionais lá, os descontos e também os contatos deles.
Ana Paula Brasil, que nos oferece aula de yoga online a R$ 14,90 por mês. Luane Souza, que tem vários trabalhos, é terapeuta com vários trabalhos, inclusive sabonete vibracionais, barras, entendeu? É só procurar lá no site Clube de Descontos, que vocês encontram. Edna Cravo, que Luane está até presente, Edna Cravo também, astróloga há mais de 30 anos, está aqui nessa sala. Fabi Costa, que faz programas de mais de fundos, que é muito bom para o mediador, também com abatimento de 30% a 50%. Arianice Nascimento, que é da equipe sistêmica. Marlen Urbano, que deve estar chegando, é da equipe sistêmica também. Aurora Santana, Claudina Ramírez. E aqui estão os meus contatos. dalvaluz.mediação ou o @MIT Sistêmico. E o meu site é o dalvaluz.com. Hoje, Dia da Mulher, que nós estamos homenageando a mulher, nós teremos duas palestrantes, né? Doutora Nívia Maria Luz Torres, juíza do trabalho, que vai falando sobre independência da mulher e o feminicídio, trazendo reflexões sobre a luta das mulheres pela independência social e econômica, a desigualdade no mercado de trabalho, a violência doméstica e o feminicídio. A doutora Nívia vai abrir os nossos trabalhos. Em seguida, falará a doutora Neuza Maria Alves da Silva, desembargadora federal, trazendo relatos autobiográficos com o título A Dor e a Delícia de Ser Quem Eu Sou, mulher, negra e desembargadora federal. Ao final de sua fala, ela irá sortear 2 livros. Um de um autor baiano, Ivo de Santana, e o outro, Ney Lopes. Eu acho que ele é do Rio de Janeiro, por sinal, pelo que eu vi no Instagram. Então, esses 2 livros serão sorteados ao final da fala de Neuza. Ainda em comemoração à semana e ao mês da mulher, no próximo MIT Sistêmico, nós teremos o professor Henrique Porto, falando sobre masculinidades que servem à vida. Vamos ouvir os homens também. Como a CNV pode apoiar os homens em suas relações com as mulheres. Será dia 22, não percam, porque será assim, um evento muito bonito. Doutora Nívia Torres, juíza do trabalho, a senhora está com a palavra para desenvolver o seu tema. Olá, mais uma vez, boa noite a todos. Uma boa noite especial, né, pelo nosso Dia das Mulheres. E eu vejo esse dia, hoje eu também recebi flores de uma pessoa, né, muito amada, minha mãe, e mais do que flores, chocolates, claro, flores representam carinho e eu adorei. Nós precisamos realmente aqui fazer reflexões, né, do que conquistamos, do que ainda temos para conquistar, de todo um processo que a vida nos traz, né, decorrente da nossa cultura, onde queremos chegar, né, construir junto. E como aqui justamente é um MIT sistêmico, vinculado à área de família, eu acho que esse tema, nesse dia, então, se torna efetivamente importante para que a gente seja também, tenha o poder da escuta, né, de como ouvir, com base em toda uma estrutura de vida cultural e sociológica. Então, aqui, em primeiro lugar, eu gostaria realmente de agradecer o convite, né? Fico muito honrada, o convite de minha madrinha, Dalva Luz, que também foi um referencial para mim, quando ainda era criança, na casa de minha avó, ela estudando, fazendo direito, e eu ajudando ela a estudar, né? Riscando o livro todo, rasgando, fazendo algumas coisinhas assim de criança. Mas só que esse envolvimento, e aí que eu digo que aí está o referencial, né, que nós precisamos de exemplo. Então, eu sempre digo que o que me levou, até porque sempre eu gostei bastante da área 1, de matemática, física e química, podia parecer loucura, mas eu me divertia,
ficar em casa dia de domingo estudando e fazendo problemas de física. Mas sempre com aquele pezinho no direito, porque Dalva Luz sempre foi um referencial para mim, de mulher, de luta, de batalha. Então, eu realmente quis seguir e posso dizer que foi por conta desse espelho, né, desse exemplo. Eu Obrigada. gostaria também aqui de fazer um agradecimento especial por poder estar dividindo esse momento com a doutora Neuza, que é o meu referencial como magistrada, antes de saber até da amizade, da irmandade dela com minha madrinha, eu já admirava muito cada vez que eu a via nos corredores, perto do elevador da Justiça do Trabalho. Às vezes a gente dividia, porque ela era uma das magistradas que não tinha essa questão de, não, vou subir sozinha. A assessorista perguntava, e aí, doutora? Ela, não, pode subir. Ainda ia conversando. Então, eu sempre vi em doutora Neuza o espelhamento da mulher negra, batalhadora, que eu dizia, poxa, aquilo ali para mim era tão distante ainda naquele momento, né? Até porque eu não pensava ainda em fazer concurso para a magistratura. Eu comecei advogando porque eu gostava, porque eu queria advogar mesmo. Foi mais uma questão de política pública, das dificuldades que a gente tem no Poder Judiciário e querer poder fazer também, poder fazer mais, né? Dizer bem assim, não, eu como juíza, eu tenho o poder de decisão, aí cabe a mim verificar os rumos que eu iria tomar, né? Então, faço esse agradecimento especial a essas duas mulheres e um agradecimento também em memory para minha avó, pessoa que cada vez mais eu reflito, me lembro, Cecília Luz, uma mulher referência, principalmente para a época em que ela viveu. Às vezes eu me questiono se ela, mesmo com todas as dificuldades, já não tinha um viés feminista, né? Porque ela foi uma mulher muito batalhadora, que ficou viúva aos 32 anos, com 8 filhos, que ouvia piadinha de vizinhos, mas não se deixou dobrar nada disso e foi à luta e conseguiu se formar, terminar o curso de magistério, conseguiu abrir a própria escola para ela, minha mãe, minha madrinha, e dali todas seguiram essa carreira, se seguiram. É porque ela foi um referencial, né? Depois, já de aposentada, entrou na faculdade, na UNEB, a faculdade da terceira idade, escreveu um livro. Então, assim, uma mulher realmente de luta, de batalha, e que sempre fazia uma pergunta quando ela ia para determinados lugares comigo, principalmente restaurantes, lugares que nós podemos dizer aqui de classe alta de Salvador. Ela dizia, minha filha, minha neta, cadê meu povo? Porque ela se via sempre sozinha naquele lugar, né? Porque eu faço parte do colorismo. Então, a gente sabe que a raiz, a etiologia é negra, né? Mas por ter também portugueses na família, ter uma pele mais clara, então já muda. E a gente cada vez mais, né, doutora Neuza, a senhora passou por esse processo e hoje está voltando de, às vezes, até se passar pelo embranquecimento, né? Chegar cada vez mais próximo dos brancos. É isso, a senhora agora já está fazendo o retorno novamente para as suas raízes. Mas é isso que às vezes a gente, sem perceber, cada vez mais, para poder se sentir melhor, se sentir acolhido nesses espaços, de maneira até inconsciente, né, vai passando. E então eu gostaria de deixar aqui esse carinho, essa gratidão, que cada vez mais eu me lembro de minha avó Cecília Luz. E eu digo, e gostaria também aqui de fazer, tem a Adriana Manta aqui representando o nosso grupo de estudos da Escola Judicial, JUDE, que nós tivemos há 2 anos um congresso internacional pelos 100 anos da OIT, e nesse congresso, logo após esse congresso, uma desembargadora, doutora Margarete, que era responsável pela Escola Judicial nesse período, criou um grupo para que fossem discutidos realmente práticas, um grupo de combate a práticas discriminatórias nas relações de trabalho, sejam elas decorrentes de raça, de gênero, de deficiência. Então, é um grupo assim, pelo qual eu tenho muito carinho, que tem sido muitas conquistas, muitas trocas
Essa semana, durante todo esse período, quem me acompanha em redes sociais viu, né, que eu fiz algumas postagens e a Adriana Manta estava à frente, inclusive, desses cards, das postagens, junto com outra colega, a gente compartilhando o que cada um podia dar e acrescentar. E hoje uma colega que não pôde estar aqui nesse momento, porque ela está em outra reunião, até Rosimeire, fez bem assim, ela faz parte de um grupo da área de cidadania, né, com projetos em escolas públicas. Ela fez, eu fico feliz de ver hoje cada dia mais colegas engajados nesse processo. E aqui eu falo como Poder Judiciário, eu vejo que a saída, o caminho é esse. Nós precisamos cada vez mais estar próximo do público. E isso é necessário que esteja nos currículos, na grade do concurso público, tanto para estudar e depois nas escolas de formação. Porque a gente não pode sentir a dor do outro se a gente nunca passou por aquilo. Então, é necessário que o magistrado realmente conheça cada vez mais a diversidade que é o mundo e que possa entendê-lo dentro, né, justamente dessas diferenças. E aí esse grupo tem trazido leituras maravilhosas de crescimento. E aqui, com isso, a gente começa realmente para ver o porquê desse 8 de março, né? Então, eu queria refletir com vocês essa questão da mulher, da independência da mulher, como chegamos aqui, das dificuldades. O dia 8 de março, inclusive, embora que eu já tivesse sentido alguns movimentos, algumas revoluções antes, foi em 8 de março de 1917, que, em decorrência de um movimento de mulheres russas, que estavam sendo contra ao czar, na época era o Nicolau II, justamente por mais condições de trabalho, fome, porque eles estavam entrando na guerra. Então, elas lutaram, conseguiram vencer determinadas batalhas, e esse dia ficou consagrado como sendo o Dia Internacional da Mulher, né? E foi reconhecido depois pela ONU. Alguns livros colocam que foi em 75 e outros em 77, mas por volta, né, e na década de 70 que a ONU reconheceu como Dia Internacional da Mulher. E aqui eu faço um contraponto também, que existe também o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Caribenha, porque o feminismo e essas conquistas também ainda tem essa questão, porque dentro do gênero ainda existe uma subclassificação. Porque primeiro as mulheres negras depois viram que a pauta, o que era levado pela mulher branca, pela mulher de classe média, pela mulher de classe alta, não eram as mesmas angústias da mulher negra, da mulher pobre. Então, por isso que a gente tem também essa, de certa forma, uma divisão, porque o movimento é diferente, digamos, hoje, aqui na pandemia, enquanto uma mãe de classe média, classe alta, está pensando, meu Deus, meu filho está na escola online, meu filho está sem ter condições de fazer o futebol dele, a mulher negra de classe baixa, pobre, ela está pensando em como dar, o que alimentar o filho, como ficar em um espaço tão pequeno. Não é? Como o filho, que também é de escola pública, está já entrando no segundo ano sem ter nenhuma aula. Então, a gente vê daí que a pauta é um pouco diferente. E, com isso, também, a gente vê as questões relacionadas ao mercado de trabalho, né? Decorrência de uma estrutura que a gente tem de vida, que é uma estrutura patriarcal e racista, e também a gente tem que ver essa luta das mulheres pela sua independência social e econômica, e, paralelo a isso, a violência doméstica e o feminicídio. Pode ser um tema, assim, um pouco hard, digamos, para o dia, mas também é preciso que a gente discuta essas coisas, porque muitas vezes está escondido debaixo do pano, né? E isso aí também envolve todas as classes sociais. Às vezes, quem a gente está vendo que está dando risada, que está em redes sociais, está sofrendo algum tipo de abuso também em casa, e que precisa desse apoio, desse carinho, de um olhar, de uma amiga, de uma vizinha, de uma irmã. Poxa, por que fulana está se comportando de tal jeito? Não é a questão do que a gente fala também da sororidade, né, entre as mulheres, e de cada vez mais a gente deixar de apontar e ver o que pode fazer e ajudar. E aí teve até um vídeo que passou essa semana que uma colega postou em um grupo meu de faculdade, de amigas já há mais de 20 anos, e que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, para daí a gente fazer essa reflexão. Você pode colocar, minha madrinha, o grupo?
Não há ser humano na face da terra que aguente o tranco de organizar a casa, fazer o almoço, jantar, compras, cuidar dos filhos, pano na casa, lavar banheiro, colocar roupa na máquina, estender, guardar, ter o home office em dia, se virar nos 30, se revirar, sem que a saúde mental, física e emocional sejam comprometidas. Geralmente, a gente chega ao final do dia com sensação de fracasso, de que deveríamos ter mais braços, ser de aço. A gente chega ao final do dia em débito, especialmente consigo mesmas. Algo público e notório é que as mães sempre vão se deixar por último. E ao invés de se aproveitar dessa vulnerabilidade emocional das mães, observe. Não é à toa que vem tensão. Não é à toa que vem sobrepeso, dores musculares, doença. Autocuidado em declínio dá nisso. E a conta chega. Nos tornamos insuportáveis, chorosas, estressadas, sem paciência, sobrecarregadas, doentes mesmo. Tem dias que dói na alma sentir que somos impotentes, insuficientes, que não estamos dando conta de tudo. Mal sabemos que nos cobramos o sobre-humano. Na verdade, não é que não damos conta, é que não tem como dar conta. Muitas de nós seguem tentando o impossível. A interminável sensação de ter o que fazer e estar devendo algo é insuportável, sufoca. E o que muitos não sacam é que não é sobre impotência, é sobre carga. Esse é o diagnóstico, é a consequência de aceitar fardos, de fazer mais do que pode, mais do que consegue, mais do que suporta. Esse é o mundo das mulheres insuportáveis, um mundo sem rede de apoio, de não saber dizer não. Exaustão pode virar depressão, estafa, doença física. É preciso cuidado com mulheres insuportáveis. Elas podem estar por um fio, implorando por ajuda. Observe, enxergue e coopere. Texto de Julieta Franco, que você encontra aqui no Instagram, @recriar_Julieta. Escritora sensibilíssima e maravilhosa. Bom dia. Não há ser humano na face da terra. E nós vimos um pouco do que a gente tem passado, do que a mulher sempre vivencia e agravado ainda com a pandemia. Né? Então, quando eu coloquei esse vídeo, foi uma colega que passou e fez bem assim, um grupo de 7 mulheres, hoje 6, e aí ela fez, poxa, meninas, eu vi todas nós aqui nesse vídeo, não é? Porque esse terminam sendo as dificuldades que a gente apresenta. E aí eu digo, né? Por que tudo isso? Porque nós somos criados, todos que estão aqui, e nossos filhos menos, mas também dentro de uma cultura machista e sexista, que termina causando dor e sofrimento à mulher. Mas não só à mulher, mas também ao homem, não é? Porque muitas vezes, alguns deles não queriam mais estar nesse lugar que se encontram hoje. Mas se praticarem determinados atos, são motivos de brincadeirinha, de outro amigo, entendeu? A mãe não ensinou a fazer determinadas coisas. Hoje mesmo eu tive um caso engraçado de uma pessoa que a esposa foi detectada com Covid, ele vai fazer o exame e a pergunta é que a preocupação dele qual era? Quem vai fazer o almoço? O rango. E aí o rango? Aí eu fiz, não, eu não estou acreditando em uma questão dessa, entendeu? Mas é justamente por conta disso, da forma que nós fomos criados e que traz essa diferença social. Então, muito se tem feito já para mudar essa situação, muitas conquistas nós já alcançamos, muitas decorrentes de dor, de sofrimento, né? Tanto das mulheres que nos antecederam, como eu falei, de minha avó, mas também de todas nós que aqui estamos. Nós, mulheres, também precisamos ter um olhar diferenciado. Isso é verdade. Até dentro de uma palestra que eu também estava assistindo hoje à tarde, colocando isso, a gente, às vezes eu faço esse questionamento de deixar o pai, aqui nesse momento eu falo de maternidade, paternidade também, ele atuar da maneira que ele entende, da maneira que ele foi criado. Porque se um filho fica um dia, uma tarde, uma noite com o pai, porque a mãe vai justamente até sair para encontrar com as amigas, para se divertir um pouco, para oxigenar, para voltar até amando mais o marido, e ele não deu banho no menino, ou o menino comeu só pipoca, não fez aquela comidinha, vamos deixar.
é o que ele sabe fazer. Se vão ficar os dois sentados assistindo o filme, entendeu? Às vezes não cobrar tanto, porque a nossa maneira de ver, a nossa perspectiva do que seria melhor, às vezes até para a criança está até gostando um pouco mais, vamos dizer assim, que criança que não gosta de tomar banho de chuva? Provavelmente o pai vai deixar e a mãe vai dizer assim, poxa, você vai ficar gripado, menino, em pleno Covid, eu não vou saber, em plena pandemia, né? Não vou saber se isso é vírus ou não. Então, aí, em decorrência disso, né, que eu coloquei esse vídeo para a gente ver esse contraponto, que as mulheres ainda continuam assumindo mais atividades do que o homem, cada dia isso maior, porque também trabalham. Trabalham, tem que ter o horário do trabalho, precisa ter um corpo bonito, precisa malhar, são tantas coisas, tantos precisar, e que às vezes a gente tem que ver que é isso que volta de novo, esse olhar que a gente tem que ter mais carinhoso, mais afetuoso com as outras mulheres, deixar de ter rivalidade e dizer assim, não, eu sou uma mulher realmente de 40 anos, eu sou uma mulher de 50, de 60, e o que é que se exige nesse momento da mulher? Não é porque senão o que nos causa apenas é sofrimento e dor. E aí, para as redes sociais, todo mundo sorrindo, linda e maravilhosa, mas muitas vezes tendo dificuldade de sono, se tornando mais estressada, não sabendo como lidar com os filhos. E a gente precisa, como eu falei, delegar, porque senão, se a gente achar que a gente sempre faz o perfeito, e os homens também precisam assumir mais os lugares. Não esperar apenas outra coisa que a gente precisa mudar, que sempre se ouve. Ele ajuda. E às vezes ele acha o máximo porque ele ajudou. Não, não é ajudar. A partir do momento que você tem uma casa, as coisas são divididas. As pessoas podem até olhar por afinidade. Olha, eu gosto mais de cuidar da parte financeira, você da casa e por aí vai. Aqui em casa, por exemplo, os papéis são mais invertidos. Eu sempre fui mais de rua, de sair, até porque aqui... E aí eu falo do exemplo, novamente, do referencial. E não vou falar de minha mãe, porque como mulher a gente já espera que seja talvez dessa forma, mas de meu pai, que sempre nos criou, eu e Cláudia, como forma de ser mulheres independentes, trabalhadoras. Inclusive, ele não queria nem que nós fôssemos empregadas, porque ele já era empregado e sabia das dificuldades do que é ser um empregado. Então, ele dizia, eu quero que vocês sejam autônomas, que sejam profissionais e liberais. E sempre dizia que nós jamais iríamos nos submeter a qualquer homem. Seríamos mulheres independentes, com salário, com independência, para que não precisasse estar, muitas vezes, em uma condição de muitas mulheres hoje que sofrem violência doméstica, porque nós sabemos que a questão patrimonial também influencia, né? Então, quando eu falo dessa questão do ajuda, porque às vezes vem assim, mas ele é ótimo, menino, ele dá mamadeira e colocou o menino até para dormir, mas quem ficou com todas as outras atribuições da casa? Dar banho, lavar, marcar médico, roupa, gerenciar quando uma criança é pequena, fica para a mulher. E aí eu vou mais além. Se esse menino quiser dormir na hora que ele está assistindo o jornal ou que ele está vendo futebol, a mãe vai conseguir ver o menino doido, caindo de sono já pelas tabelas, e o pai, não, peraí que eu estou terminando de ver o jornal. Ela termina assumindo também esse papel, né? E quando uma criança nasce, quantos homens deixam de frequentar a academia, caso ele goste? Agora, quantas mulheres conseguem se manter na academia? Então, e aí ela já vai pensando, né? Meu Deus do céu, engordei tantos quilos, e agora para eu sair? E depois ainda é cobrada, né, para ter o corpo perfeito, tanto pelo marido quanto por outras mulheres. E que vão dizer assim, mas menina, depois que Joãozinho, que Carol nasceu, você viu como ela engordou? Não emagreceu mais, não foi? Então, e a gente sabe, porque nós também participamos desse tipo de conversa muitas vezes. E é esse olhar que a gente tem que ter, de respeito, de empatia. Poxa, a mulher já está ali com aquele cheiro, eu mesma que amamentei bastante, era de manhã, de tarde, de noite, cheirando a leite. E ainda vai querer que você consiga fazer algo além disso. Então, para quem consegue, ótimo, mas se não, vamos deixar respeitar. Eu acho que é muito essa questão de respeito. Respeitar o momento de cada um. Né? O que pode se exigir naquele momento. Hoje mesmo que nós estamos, atualmente, todas nós em pandemia, a casa sendo muitas vezes o local de trabalho, para quem faz home office. Aqui nesse local que eu estou, é o mesmo local que eu faço audiência, é o mesmo local que eu faço sentença,
Agora eu já estou aqui fazendo essas reflexões com vocês. Meu marido muitas vezes está dividindo, eu digo que virou sede, aqui virou uma unidade da Justiça do Trabalho, da Nova Imobiliária, da Escola Nossa Infância, não é? Tudo junto e misturado. A nossa casa virou hoje teatro, virou cinema, porque tem live que a gente assiste musical. Então, como é que a gente vai dar conta de tudo? Se perguntar, Nívia, você está conseguindo dar conta do seu trabalho 100%? Não. Não estou, porque eu estou cansada. E aí, às vezes, eu digo assim, poxa, mas por que eu estou tão cansada se, na realidade, hoje, na pandemia, até o meu número de processos é menor do que antes, mas porque hoje eu faço coisas que eu não fazia antes da pandemia. Amanhã, inclusive, eu só faço audiência à tarde e prefiro deixar para trabalhar de manhã ou à noite ou no final de semana, porque Guilherme me demanda o tempo todo, durante a manhã. Que ele estava lá na escola, alegre e feliz com os amigos dele antes. E hoje mãe, tem dor na barriga, tem mil e uma coisas que acontecem durante o período da manhã, né? Então, a gente precisa ter essa empatia, um olhar, né, para as mulheres, porque durante a gestação, a maternidade, já é um período complexo para a mulher, de mudanças hormonais, privação de sono, ter ou não amamentação, tudo isso já causa um estresse. E, além disso, o medo de perder o emprego. E aí nós temos duas vertentes. Para aquelas que são empregadas, tem medo porque justamente a estabilidade dura 5 meses. Então, como a licença é de 4, se ela ainda tiver um período de férias em seguida, já volta com receio, será que eu vou continuar ou não? Então, é um estresse psicológico, que abalo emocional. Se for uma mulher que seja uma profissional liberal, e de imediato, com 2 meses depois do parto, ela já está voltando para o trabalho e aí está preocupada com quem eu vou deixar o meu filho. Isso a gente está falando de classe média. Se a gente for para pessoas mais vulneráveis, classe mais baixa, D e E, o medo já vai estar já é outro. Com quem que eu vou deixar o meu filho? Não é? Muitas empregadas domésticas, inclusive, elas saem logo do emprego, pedem demissão, logo após o parto, né, depois desse período de estabilidade, porque ou ela não tem uma creche, porque não existe creche para crianças nessa idade, com 2, 3 meses de idade, ou então ela vai ter que, muitas vezes, abrir mão, entre aspas, do filho para deixar os cuidados da avó, que muitas vezes mora no interior. E daí já começam as diferenças, os problemas sociais, que é uma criança que foi criada com a avó e não com a mãe. Vai dizer, não pode ter filho, todo mundo tem direito a ter filho, independente da sua condição socioeconômica. E aí vem essa questão, vamos pensar agora, e se essa mulher ainda tem um filho portador de uma deficiência, que necessite de um acompanhamento de alguém, se for de classe média, classe alta, vai poder colocar uma cuidadora, mas uma pessoa pobre, de baixa renda, o que vai acontecer? Vai pedir demissão do emprego. Então, é muito comum, logo após o parto, a maternidade, essa, vamos dizer, fuga do trabalho, né? Que não seria uma fuga, na realidade, é você sair do mercado de trabalho, porque sempre isso acontece com a mãe. Se tiver essa criança com deficiência, é esse olhar que a gente tem que mudar. Ainda que a mãe receba um salário, ganhe mais do que o marido, jamais, dentro da nossa sociedade machista, vai aceitar que o homem deixe o emprego dele para cuidar do filho, que necessita de uma atenção especial, para que a mulher continue trabalhando. Então, a gente precisa ver isso, que alguém vai cuidar dessa criança, porque é sempre a mulher. Porque existe um número tão grande de mulheres separadas, divorciadas, quando tem um filho com a necessidade especial? A mãe não larga. A mãe fica ali, atenta, olhando, é a que mais leva para a terapia. Então, esse olhar que a gente tem que mudar, porque não é ajuda. E com todo carinho, com todo afeto, e dizer bem assim, não, nós estamos aqui juntos, o filho é nosso, a família é nossa, então precisamos partilhar. E muitas vezes, quando a mulher assume um cargo, uma posição de poder, às vezes o homem também não dá conta disso. E às vezes não é por ele, é por uma cobrança da sociedade, né? Que muitas vezes também não aceita que a mulher esteja em uma condição socioeconômica superior. E aí, ele fragilizado, porque foi criado para ser o provedor, mesmo amando, termina se separando.
né? Não consegue ter todo vamos dizer, esse novo olhar. E isso também influencia esse machismo, essa forma que os homens e nós mulheres somos criados também na parentalidade. Ou seja, para vocês, então, que trabalham com mediação, é o olhar, o carinho que um pai tem com o filho. Quantos pais já não disseram antes, quantos filhos não dizem, nunca fui abraçado pelo meu pai? Por que tanto afastamento? Porque o pai não pode pegar, não pode abraçar, encher de beijo, botar na cama mesmo. E ter todo esse outro olhar. Sexo masculino, feminino, não está delimitado por carinho. Mas os homens são criados para não chorar. Então, todos nós, inclusive os homens, são vítimas também dessa masculinidade tóxica, no meu modo de ver. É um sofrimento geral. E aí a gente vai ver que até alguns direitos que as mulheres conquistaram, eles ainda precisam ser, vamos dizer assim, lapidados. Há um grande direito da mulher, o direito a voto, que foi conquistado com o movimento das sufragistas por volta da década de 20 e 30. Então, a partir da Constituição de 1932, a mulher teve direito a voto. Só que não tem representatividade. Nós não temos representatividade em nenhuma das esferas de poder, nem no legislativo, nem no judiciário e nem no executivo. Se nós olharmos no poder legislativo, qual que é o que mais representa, mesmo assim o número de senadoras e deputadas é bem inferior ao dos homens. No poder executivo, a única presidente, nós tivemos apenas uma presidenta. E no poder judiciário, isso também é muito pouco representado, e uma pessoa que nos representa aqui é justamente a doutora Neuza, que foi a primeira mulher juíza negra, desembargadora do TRF da primeira região. Isso em 2004. Então, para ela chegar até lá, que é aí a parte que ela já vai contar, todas as agruras e todos os percalços que tiveram nesse caminho, e que muitas ficaram pelo caminho. Então, e por que isso? Porque se nós estivermos em condições de igualdade, todos com capacidade técnica, era para se chegar de qualquer forma. E aí vem a questão da invisibilidade, né, do preconceito invisível. Poucas mulheres assumem ainda, também no mundo empresarial, cargos de direção, de chefia, e, inclusive, esses números têm caído. E na pandemia ainda aumentou, porque muitas mulheres, justamente por não terem como associar esse trabalho no período da pandemia com os cuidados da família, elas precisaram se desvincular do trabalho e têm dificuldade hoje de se recolocar. Aquelas que estão tentando se recolocar já têm dificuldade, porque ninguém, assim, nem sempre vai se perguntar a um homem se ele tem filho, se ele quer ter filho. Mas quando uma mulher vai para a entrevista de emprego, se pergunta se ela tem filho, o que é que ela pensa. Então, se existe uma vaga, por exemplo, para trabalhar em um outro estado, em regra, aquela mulher não vai ser escolhida, porque já faz uma prévia, vamos dizer assim, um entendimento prévio de que, por ser mulher, ela não vai cuidar da família, então ela não vai para outro estado, e as oportunidades são perdidas nesse âmbito, né? Nesse meio de caminho. Por exemplo, como governadora, hoje, nós só temos uma governadora mulher, que é a do estado do Rio Grande do Norte. No Supremo Tribunal Federal, nós somos muito pouco representadas, e não temos nenhum negro no Supremo Tribunal Federal, nem mulher, nem homem. Então, como essas pessoas, inclusive a gente faz esse recorte até para o judiciário, porque é o poder judiciário que julga, é o poder judiciário que tem que ter esse olhar crítico. Como que alguma demanda envolvendo um negro que chega ao Supremo pode ter um olhar diferenciado por pessoas que nunca passaram, que nunca estiveram naquele lugar, né? Que envolvam pessoas pobres, pessoas vulneráveis, vai ser muito mais difícil, ainda mais porque nós não tivemos formação para isso. Então, pelo menos é necessário que seja dada uma nova formação, que é o que o CNJ vem fazendo. Nós temos diversos grupos hoje, grupos de estudo, grupos de trabalho do próprio CNJ para diminuir essa desigualdade, porque aqui, fazendo esse outro recorte, para o negro, apenas 2% do judiciário é representado, da magistratura, é representado por negros. E aí, ontem, inclusive, eu estou assistindo até uma reportagem falando sobre startups e mulheres, dizendo que poucas mulheres conseguem estar à frente de startups. Mas por que, na realidade?
porque geralmente tem um curso de engenharia antes. E aí vai dizer, a mulher não teve acesso ao curso de engenharia? Não, ela tem, basta fazer o vestibular, ela pode passar, e às vezes ela foi para outra área, mas se olharmos, geralmente as mulheres estão vinculadas ou à área de saúde ou à área de humanas. Mais difícil está na área de exatas e menos ainda em engenharia. Por quê? Por conta desse preconceito, dessa sociedade machista, uma mulher, por exemplo, ser uma engenheira da construção civil, no meio de tantos homens, não que não pudesse ser, mas justamente por um preconceito, aí os pais já acham que ela não deve fazer esse curso, o marido diz, você vai fazer esse curso, e por essas coisas, às vezes as mulheres terminam se violentando, deixando de fazer o que gostaria de fazer para cumprir uma tabela cultural do que nos foi dado, né? Então, aí, pensando até nas engenheiras, se a gente olhar nos shoppings, banheiros, como é que são os banheiros? Não tem um lugar para você botar sacola, para botar uma bolsa, porque, em regra, quem está à frente, o homem. E o homem não vai pensar que é necessário ter um porta-bolsa em um banheiro. Não é? As mães, também, como eu falei, uma mãe com filho em um espectro autista, ela vai ter uma dificuldade para continuar no mercado de trabalho, porque essa criança demanda de muitas terapias. Então, a gente não tem uma legislação brasileira, e quando eu falo votar, quando eu falei da representação feminina nos espaços de poder, e eu estou cada vez mais atenta a isso, do votar em mulheres negras, em mulheres mães de crianças portadoras de deficiência, porque se não houver representatividade, principalmente nesse caso no legislativo, como é que essas pessoas que vão elaborar as leis vão achar que aquela pessoa tem aquele direito? Então, precisa ter lugar de fala. E aí eu falo, nós temos hoje, se a pessoa precisar reduzir sua jornada de trabalho, porque tem um filho autista, tem que fazer toda uma construção constitucional e internacional, porque nós não temos leis dando esse direito a essas pessoas que têm uma necessidade maior, porque nós temos que ser iguais dentro das nossas desigualdades. Não é? E então precisa ser, é uma voz que precisa ser ouvida. Aí o homem vai dizer, poxa, mas então é tudo para a mulher agora, e os homens? E aí começa vamos dizer assim, nessas questões nos debates de gênero, acontecendo a mesma coisa que acontece no debate de raça, né? Achando como que se o homem não tivesse mais espaço, o branco não tivesse mais espaço. Não, muito pelo contrário. O que nós minorias queremos é apenas equilíbrio na balança. Se eu digo que tem apenas 2% de negros no poder judiciário, não é? Então, se eu estou lutando, se tem ações afirmativas para isso, não estou tirando lugar de ninguém. Eu estou querendo dar lugar a quem nunca teve, a quem lhe sempre foi negado. Então, a mesma coisa quando a gente faz o parâmetro em relação à mulher, né? E aí, muitas vezes, quem já não viu frases do tipo, política é lugar para homem, não é lugar de mulher. Não, gente, mulher é onde ela quer estar, mulher é onde ela tem competência para estar, é onde ela se sente bem, o que fazer. E aqui, mais uma vez, eu vou chamar a representação de Adriana, poxa, surfista. Eu tenho uma outra colega que faz kitesurf, entendeu? Então, são coisas hoje que antes seriam impensáveis para uma juíza, porque o social, o nosso cultural ia dizer assim, não, eu não posso estar nesse lugar. O que é que vão achar? Não representa, isso não representa a magistratura. E não, por que não? Não está fazendo, não comete nenhum ilícito, nenhum crime. O que a gente tem que negar é o que for crime, que não pode, o que foi imoral, o que foi ilegal. Mas a pessoa muito pelo contrário, faz bem, porque a pessoa volta relaxado, não é? Tem condições melhores de trabalho. Hoje é mais do que comprovado que quem faz alguma atividade física lhe dar melhores condições de trabalho, inclusive. Então, a mulher tem que encontrar esse espaço também, esse momento para ela, o hobby para ela. Não pode ser só trabalho. Porque o homem, às vezes, qual é o hobby para ele? É assistir futebol. Então, se o hobby para a mulher é passar 1 a 2 horas na academia, vamos passar 1 a 2 horas na academia, até porque vamos ser exigidas também, indiretamente e diretamente, porque é uma exigência pessoal, por um corpo bonito. Então, todas as mulheres estão preocupadas agora na pandemia, porque, em regra, aumentaram de peso, né?
Então, outra conquista das mulheres, frequentar escolas, frequentar universidades. Só que, como eu já coloquei aqui para vocês, existem dificuldades ainda no mercado de trabalho, existe muito assédio sexual. E digo, antes, quando eu comecei, eu tenho 13 anos na magistratura, tive poucos casos de assédio sexual. Nos últimos anos, eles vêm se tornando mais recorrentes. Por quê? Porque aumentou? Talvez não, talvez esteja na mesma média, mas porque as mulheres estão se sentindo acolhidas, estão tendo coragem de denunciar, coragem de ir até a justiça e denunciar. Porque antes era visto como vergonha. Imagine uma mulher dizer que foi abusada. Então é preciso falar. E aqui a gente vai entrar nesse tema realmente da violência doméstica e o feminicídio. É preciso ter esse lugar de fala. E recentemente eu tive 2 ações lá na Justiça Federal, uma envolvendo uma balconista e o dono de uma pizzaria, e ficou comprovado o assédio sexual. Inclusive, eu interroguei 3 testemunhas, 2 homens e uma mulher. E os homens confirmaram que aquilo ocorria, e não só com ela foi a que ajuizou a ação, mas a maneira dele de proceder era com todas as balconistas no local de trabalho. E tem um outro que ainda estou aguardando instrução, que envolve uma bancária e o superior hierárquico. Então, são questões que antes não chegavam na Justiça do Trabalho, mas não por não existir, muito mais por um medo. E aí eu faço aqui um recorte também de gênero para colocar a dificuldade da mulher negra no mercado de trabalho. Eu vou ler aqui um trecho do livro de Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que ela diz o seguinte: depois de passar na faculdade de jornalismo, comecei a procurar um emprego. Apesar de falar inglês, ser medalhista em xadrez e ter recebido prêmios escolares, uma amiga da minha mãe me ofereceu uma vaga de auxiliar de serviços gerais na empresa, que era gerente, para me ajudar. Eu limpava e servia café, mesmo tendo currículo melhor do que os das moças que trabalhavam no escritório. Então, não sei se vocês já leram de Djamila Ribeiro, uma filósofa, ou uma historiadora, filósofa, que ela tem livros maravilhosos e que a pessoa muda o olhar, porque realmente traz toda essa trajetória, toda essa dificuldade do negro, que mesmo em condições de igualdade, não é visto como que poderia estar naquele lugar, como ser representado. Então, é preciso que a gente fale, que mostre a cara, que denuncie, e não é mimimi, porque mimimi, como a gente diz, é a dor do outro, que não dói na gente. Então, precisa ter esse olhar, precisa ter mais empatia pelas diferenças. E aí eu digo que essa questão da diferença sexual, a gente vai ver justamente isso começa, e por isso que a gente precisa mudar o olhar, desde o momento que uma criança é gestada. Por quê? O que é que se pensa? Se desloca, qual é o sexo? Vai ser menino ou vai ser menina? Se for menina, a mãe, o pai já está pensando em fazer um quartinho todo rosa. Se for menino, vai ser o quarto todo azul, até como se não houvessem outras cores na face da terra. E depois, se aquele menino gostar de rosa, porque é uma cor tão bonita quanto o azul, lá na frente não pode nem ter uma camisa rosa. Como se tivessem cores determinadas. Então, daí, dessas coisinhas que o machismo vai acontecendo por conta de um patriarcado, e aí a criança vai nascendo, a menina cresce, vai crescendo. E aí o que é que ela ganha? Boneca e conjuntos de cozinha. Enquanto que o homem vai ganhar o quê? Vai ganhar carro, vai ganhar bola, vai ganhar armas de brinquedo. Então, sempre a mulher está, desde criança, nós mesmos, mães também, fazemos isso, por isso que eu digo que tem que ser uma mudança coletiva da sociedade. Dá para mulheres brinquedos de cuidado, de casa, do lar, ou seja, uma boneca e material de cozinha, e para o homem não, você pode sair, você está no externo. E aí vamos lá à frente, essa criança cresce, e, ou seja, isso a gente faz, que mal é nisso? Poxa, conscientemente nenhum, mas inconscientemente a gente já está criando aí essa diferença, de posição, de lugar que será ocupado pelo homem e para a mulher. E mais adiante ela cresce, aí vê o quê? A mãe que sempre colocou a comida para o pai vai colocar agora também para o filho, e vai dizer a ela também ainda, olha, se ela não estiver em casa, coloque a comida do seu irmão. Se esses 2 irmãos, ainda que gêmeos, vão para uma festa de uma coleguinha de sala, fazendo 15 anos, o pai vai dizer, cuidado com sua irmã, viu? Não deixa ela namorar, não. Olhe para ela não ficar pegando.
não ter pegação, isso e aquilo. E vão dizer o que ao filho? Nada. Ele sai livremente. Por outro lado, se nessa festa acontecer algum fato, algum bullying com o menino, e ele se sentir todo o direito, como ser humano ofendido, não é? E tiver dentro da vulnerabilidade normal do ser humano, quiser chorar e chegar em casa falar algo nesse sentido, vai dizer bem assim, mas você está querendo chorar? Chorar não é coisa de homem, por uma besteira dessa, e se esse mesmo bullying ocorrer com a mulher, o pai ou a mãe vai dar colo. Então, são essas pequenas coisas do dia a dia, não é, que a gente vai vendo essa diferença. E da mesma maneira que tinha muita piada que acabou por ser o de racismo com negro, existe com mulher e piadas desagradáveis. Quem nunca ouviu mulher no volante, perigo constante? Aí eu volto para aquilo que eu falei lá de quando era criança. Não é se o homem sempre fez parte sempre da vida dele, o mundo, o universo automobilístico. Então, para ele, aquilo ali já era algo normal. Agora, a mulher, sendo treinada também com técnica, passando por uma autoescola, ela vai ser tão boa ou melhor. Isso se ela não tiver sido violentada psicologicamente por esse tipo de fala. E aí a gente vê que esse drama, né, essa violência da mulher contra a mulher faz parte do nosso cotidiano. E muitas vezes esse tema ele é tratado de uma maneira como se fosse distante, como se não pertencesse às pessoas de classe média, que só acontece em bairros simples, de pessoas vulneráveis, que moram com homens alcoólatras, drogados. Não é claro que acontece um número maior de violência doméstica em lares mais simples, de pessoas mais vulneráveis, mais pobres, em regra mulheres, mas também o feminicídio ocorre nas classes altas. Aqui eu trago uma lembrança, né, de um feminicídio que ficou conhecido à época, daquele jornalista Pimenta Neves, nos anos ainda de 2000, que assassinou a jornalista, ex-namorada dele, Sandra Gomide, porque ela terminou o relacionamento e ele, na condição de homem, não achava que aquilo poderia acontecer. Ele se sentiu rejeitado e matou com 2 tiros pessoas brancas, de classe média alta e totalmente instruídas. Então, não é uma coisa que está tão distante da gente. No ano passado, teve um feminicídio que abalou, né, assim, o poder judiciário, nós mulheres, que não sei se aqui alguns chegaram a ficar sabendo, da juíza Viviane Amaral, uma juíza estadual do Rio de Janeiro, na véspera do Natal, o ex-marido, que ela já tinha, inclusive, uma medida de afastamento, de distanciamento, mas a pedido de uma das filhas, ela foi deixar as filhas em um determinado local combinado com ele, para que as meninas passassem o Natal com o pai. E ele mata ela a facadas, na frente das 3 filhas. Ou seja, também, e ele engenheiro, classe média alta, brancos, instruídos. O que é isso, gente? O machismo. É a pessoa não poder, não aceitar, como se assim, ser rejeitado. Mas não existe rejeição, existe direitos. Hoje eu tenho um casamento, graças a Deus, estável, eu gosto de estar com quem eu estou, somos felizes, mas eu não posso dizer a partir do amanhã, a partir do próximo ano. E é direito dos 2 lados. Se aquele relacionamento, por algum motivo, não está lhe sendo mais satisfatório, claro que é melhor botar na balança, que todo mundo, se você tiver uma rede de apoio, uma amiga, um parente, uma mãe, para ponderar, porque a família é muito importante, é estrutura, mas às vezes em determinadas condições ou algo também, que as pessoas mudam ao longo dos anos, mudam durante o relacionamento, muitas vezes. Pode ser algo que não seja mais conciliável, que você tem outros interesses, tem interesse de carreira, tanto homem como para mulher, não é? Tudo pode ocorrer. E a gente tem que aceitar e, com dignidade, sair de um relacionamento. As pessoas têm que ter maturidade, dizer, não, foi um direito, foi uma escolha. E não partir para uma violência doméstica, porque só acaba uma família. Não é? Então, esse caso mesmo, como eu trouxe, dessa juíza, o que terminou acontecendo? Ela que foi vítima antes, sim, porque... Inclusive, ele não aceitava o final do relacionamento, estava extorquindo ela, pedindo sempre para botar dinheiro na conta,
e outras coisas, e até que chegou um momento que ela fez, não, essa situação não vai mais parar. Então, tem uma conversa, a polícia pegou depois os áudios que ela teve com uma amiga, dizendo que ela tinha medo justamente do comportamento dele, né? Um comportamento mais agressivo, e também porque ele estava extorquindo. Então, aí entra no que a gente fala de violência patrimonial, que a violência patrimonial ela tem dois viés. Tanto aquela mulher que não tem condições de se sustentar sozinha, né? Porque muitas vezes se tornou uma dona de casa, ou porque realmente teve 2, 3 filhos, porque ele tinha uma condição melhor e tudo era possível dentro daquela realidade, e ele diz, não, se você se separar, eu não vou dar pensão. Ou é um autônomo, que ela não tem como comprovar a renda do marido. Inclusive, quando eu era advogada, a doutora Neuza chegou até a atuar no processo dessa empresa. Teve um mandado de segurança que eu fui justamente conversar com ela. Não vou dizer nome de ninguém, mas a mulher, essa empresa foi à falência, porque justamente ela não tinha condições de se sustentar sozinha com os filhos, e ele era um grande empresário, mas só que a maior parte do valor que ele recebia não era declarado para o imposto de renda. Ele fez, olha, você só vai levar a pensão do que está no imposto de renda, e que era algo que não dava para ela sobreviver com os filhos. Pronto, assim ele fez, ela passou 1, 2 anos, sei lá, mais ou menos, sofrendo desse jeito e tentando na justiça, recompor sem conseguir comprovar. O que foi que ela fez? Denunciou ele na Receita Federal, que ela tinha toda a documentação. Então, ele respondeu por tanto processo justamente de... Faltou a palavra agora, omissão de renda, não é omissão, mas subtração de impostos para o governo federal, que veio realmente à falência. Né? Mas isso aí, antes, o que foi que ele fez? Porque ele não queria dar o divórcio, ele estava coagindo ela a permanecer em um relacionamento que não lhe era mais agradável, porque ela não teria condições de sustentar o filho. Então, vamos pensar que uma mãe com a criança, com o filho, tem um outro caso também que eu tenho ciência de uma mãe com um filho autista que aceitou durante muitos anos as traições do marido. Por quê? Porque a criança era muito apegada ao pai. Então, é um outro tipo de violência. Não é por conta daquilo, como você sabe que seu filho talvez não dê conta daquela separação, de estar distante do pai, você se submete a determinadas coisas. Muitas mulheres se submetem a ficar em um relacionamento abusivo por conta dos filhos. E muitas vezes são julgadas porque permanecem, porque aceitam. Muitas vezes até apanham. Mas aí a gente não pode entrar nesse julgamento, a gente pode ser só carinho, apoio, ombro, para tentar entender, para colocar os pontos nos is, denuncie, veja outra forma, tente sair disso, arranje um emprego. Ou seja, ser uma mão amiga, né? Porque muitas vezes isso precisa. Nem todo mundo tem uma mãe boa, uma mãe ali ouvinte, paciente, às vezes tem outros problemas de família que ela não consegue dar conta. Então, aí a gente vê que nós temos, né, esse tipo de violência, a violência física, que cresce cada vez mais, inclusive na pandemia. Eu verifiquei, segundo dados da ONU Mulheres, aumentou 50% durante a pandemia, o número de mulheres que prestaram queixas de violência doméstica, não é? E porque muitas vezes tem uma concepção de que o homem tem ou será minha ou não será de mais ninguém. Nós precisamos quebrar esses paradigmas. As pessoas são livres. Ninguém é de ninguém. Nem os filhos são nossos, como já dizia José Saramago. Então, precisamos parar para refletir isso. E aí, essas mulheres, muitas vezes, depois procuram rede de apoio. Principalmente as mulheres negras, de baixa renda, que correspondem a 70%, né, das mulheres que sofrem violência doméstica por conta de terem uma educação, como eu estava lendo hoje também na Folha de São Paulo, só ter no máximo o ensino médio, não é? Terem sido vítimas de trabalho infantil, de ter precisado não ir logo trabalhar para poder ajudar os pais, e já tem sua autoestima abalada e se tornam presas fáceis de abusadores. E aí eu falei, então, né, da violência patrimonial, da violência física, da violência moral. Muitas vezes, uma mulher que está, às vezes, acima do peso, ela é muito violentada
por alguns parceiros, no sentido de você estar gorda, você é feia, tem mulheres gostosas, tem isso, e isso só faz abalar o psicológico, diminuir a autoestima. Então, a gente tem que ter essa rede de apoio entre as próprias mulheres primeiro, até para que o homem veja que o importante é você estar bem em um relacionamento, que ninguém vai ter eternamente um corpo de 20 anos. E é engraçado que se exige da mulher esse corpinho de 20 anos, mas ninguém exige do homem, não fala daqueles pneuzinhos, do cabelo grisalho, ainda diz até que é charmoso. Mas exigência. Entendeu? Então, vamos olhar isso também. Mas por quê? Porque o homem não está se comparando um com o outro. E aí vem a questão também, não é, da mulher ser essa rede de apoio. E não ficar olhando, esticando. Teve uma vez, inclusive, aqui, né, como eu sei que aqui é um grupo que vocês são muito próximos, estão juntos há muito tempo, eu vou falar isso. Eu fiz uma postagem no Instagram de costa, e eu não uso fio dental, mas às vezes terminem, vamos dizer assim, saindo do lugar. E aí não dava para ver. Só que uma amiga, e ela me disse, e a minha amiga realmente fez bem assim, tá usando fio dental, né? Eu fiz, aonde? Cadê? Eu não vi isso. Não, na internet que eu botei, não pode ser. Ela fez, não, vá lá, amplie que você vai ver. Eu fiz bem assim, gente, isso que é entrar no detalhe, jamais um homem vai ficar ampliando, né, para ver se o outro homem está com um pneuzinho a mais ou não. Então, aí eu queria colocar essas coisas, como eu falei também, né, que no site da ONU Mulheres vem trazendo esse registro da violência por parceiros íntimos, que está aumentando 50% no Brasil, e no mundo tem lugares que as chamadas chegaram a quintuplicar. E aqui na Bahia, a Bahia tem um projeto que é até, podemos dizer, inovador, diferente, que é a Ronda Maria da Penha, que temos que fazer também esse registro, que muitas coisas foram conquistadas, não é, por denúncias de mulheres, e aqui nós temos a maior referência, justamente Maria da Penha, que deu origem a essa lei, que é uma lei que está completando 15 anos, não é? E essa ronda, ela faz, mesmo na pandemia, ela continua atuando, fazendo prisões por ameaça, por tentativas de feminicídio, por descumprimento de medidas protetivas. Eu assisti essa semana uma live com a Major, Patrícia Sanches, e aí passei a seguir eles no Instagram, não é? Que é a Ronda. Ronda.sa, eu acho, mas é a Ronda Maria da Penha que faz esse trabalho, que é muito importante, inclusive ouvir o registro de uma mulher que passou justamente por violência doméstica e estava dizendo o quanto a Ronda foi importante para ela. E se uma mulher sofreu um abuso, ela pode denunciar em qualquer delegacia. E daí pedir um encaminhamento desse protocolo, né, dessa ocorrência, para a delegacia especializada de atendimento à mulher. E nós temos também o serviço AME, que fica no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, que é um serviço especializado no atendimento de mulheres e adolescentes que foram expostas à violência sexual e oferece atendimento multiprofissional. Tem médica ginecologista, infectologista, farmacêutica, enfermeira, assistente social e psicóloga. E funciona 24 horas, inclusive agora na pandemia. Além de saber que temos o Disque 180. Então, a polícia está atenta. Hoje, inclusive, em razão do Dia da Mulher, foi feita uma ação coordenada em todo o Brasil. Quando eu assisti o jornal hoje, já tinham sido presos, apenas no período da manhã, 766 homens, não é, que praticaram feminicídios, violência doméstica. Só no estado da Bahia foram cumpridos mais de 100 mandados. Então, é necessário que se denuncie, é necessário que se busque uma rede de apoio. E precisamos também encorajar mulheres para romper esse ciclo de violência, mesmo em tempo de pandemia. Não se calem. E aqui eu deixo essa reflexão. Como eu disse, né, estou já caminhando do encerramento. Sei que foi algum tema que, assim, um pouco mais pesado, mas é um tema muito real, que acontece muito. Tanto esse adoecimento da mulher por essa sobrecarga. Então, a mulher conquistou, estamos conquistando, estamos no caminho. Se perguntar, Nívia, você é uma pessoa pessimista? Não, quem conhece sabe.
Eu sou muito otimista, agradeço bastante ao pai que eu tive, que já teve uma visão de independência da mulher, de queria independência para as filhas dele. Então, isso faz diferença também até no parceiro que você vai escolher, porque desde criança eu já fui criada dessa forma, então eu mesmo coloquei todos os limites. Lembro aqui até recordando, logo quando eu formei, eu casei com 20, formei e casei no mesmo, diferença de 6 meses apenas, e quando eu tinha 3 meses nessa empresa, em um órgão de classe, o presidente fez, doutora Nívia, preciso conversar com a senhora. Eu, doutor Adeildo, o que ocorreu? Não, porque agora precisa fazer uma audiência em Ilhéus. E como a senhora terminou de casar, eu tinha 3 meses de casada, eu queria saber se a senhora pode ir, porque senão não se preocupe, a gente contrata um advogado terceirizado, vai fazer audiência, mas depois também vai ter um encontro em Brasília, das advogadas de todos os regionais. Eu fiz, não se preocupe, eu vou para os dois, tanto irei fazer audiência, quanto vou para o encontro. Ele fez, a senhora não quer conversar com o seu marido primeiro, não quer esperar chegar em casa? Eu fiz, não, eu assumi o cargo, eu sou advogada do órgão, então eu vou. E cheguei na minha residência, comuniquei a Joaquim, não era pedir autorização para ir, comuniquei. Ele, por normal, conversa normal em casa, falou com a mãe dele e fez, a Nívia vai fazer uma viagem, na época eles trabalhavam no mesmo local, ela vai para onde? Vai para Ilhéus fazer audiência. Ela perguntou, e quem é que vai fazer a sua comida? Ele fez, mãe, não estou entendendo, Nívia nunca fez minha comida, vai continuar do mesmo jeito. Entendeu? Mas, assim, é uma pessoa também aqui que eu coloco o meu agradecimento, não é? É um homem também diferenciado. Joaquim, eu digo machista, todos nós somos, homens e mulheres, mas dentro desse campo, ele já tem, é dele uma construção, inclusive isso até porque ele via a mãe colocando a comida para o pai, e ele não achava isso legal, correto. Aqui hoje mesmo eu já disse, quando eu terminar essa live, ele vai fazer uma tapioca para mim, porque eu estou com vontade de comer tapioca, está aí nos assistindo, mas eu faço outras coisas na casa. Né? Eu cuido de diversas outras coisas que ele não gosta e que eu gosto. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. E ele sabe fazer muito bem isso, sabe fazer isso muito bem com os amigos. Entendeu? Quando falam alguma coisa, porque sempre eu saí, fui para jantares, para almoço com mulheres. Quando eu chego em casa, sabe o que eu digo a ele? E é verdade, te amo mais ainda. Porque eu ouço coisas fora que eu não queria que tivesse no meu relacionamento. Então, eu vejo que eu tenho um relacionamento bom porque a gente tem essa parceria. Na realidade, estamos juntos desde 1992. Como diz alguns amigos, foi de infância. Né? Nos encontramos no jardim de infância. E casamos, meu primeiro namorado, efetivamente. Graças a Deus conseguimos construir isso, temos um filho lindo, mas eu acho isso importante também. Ele veio aqui fazer coraçãozinho para mim. Essa divisão de coisas. O que cada um... Eu fui criada, gente, pelos meus pais para ser uma mulher independente. Então, eu jamais saberia cuidar de uma casa. Entendeu? Que pode fazer assim, uma coisinha ou outra, eu faço, mas eu basicamente, às vezes eu não lavo nem prato. Agora, se você disser que eu tenho que ir, inclusive é outra coisa, eu casei dizendo que eu não queria ser mãe. Durante essa Semana da Mulher, nós colocamos alguns cards e um deles foi esse, a cobrança que existe para a mulher. Né? A mulher chega um momento que pergunta, não vai casar não? Essa escuta eu não tive porque eu casei muito cedo. Mas... Depois, e o filho, quando vem? Joaquim já casou comigo sabendo disso. E ele dizia, uma escolha sua. Porque você é que vai estar gestando. E chegou um determinado momento, talvez porque eu casei muito nova, mas quando eu fui vendo as amigas, inclusive uma tá aí, também, vem ela de novo, Adriana, né, que nós tivemos filhos com diferença de 2 meses, não é? Então, e aí eu fui vendo que minhas amigas estavam tendo filho, que estava mudando a realidade, porque eu e o Joaquim passamos quase 2 anos casados sem filho, então era festa dia e noite, tinha dias que eu trocava de roupa 3, 4 vezes, para ir de uma festa para outra, chegar em casa 3, 4 da manhã, então isso também foi muito importante. E esse olhar a gente tem que ter também para a mulher, para o casal, porque tem que casar e tem que ter logo filho. Então, às vezes, nem conseguiu construir uma base sólida. Não é? Então, graças a Deus, eu consegui, tenho toda essa rede de apoio, como eu disse, fui criada para ser independente
e gosto. Quando eu fiz concurso público, eu dizia que eu só queria Justiça do Trabalho, só que Justiça do Trabalho só para magistratura trabalhista, como é um concurso federal, eu não poderia ficar aguardando passar apenas no estado da Bahia. Então, eu fiz em outros estados. E muita gente me perguntava, e aí, e Joaquim, e como vai ser o seu casamento? Eu fiz essa pergunta a ele, claro, porque a gente tem que dividir as coisas. Ele dizia, o foco agora é você passar. Depois a gente vê como é que vai ser. Entendeu? Então, isso é um diferencial. Eu conheço muitas mulheres que gostariam de fazer concurso público, de seguir uma carreira, e não faz justamente porque não encontra esse apoio do homem, esse apoio do marido, de vamos ver. Porque se Joaquim quisesse fazer na época um concurso, não estou dizendo que ninguém tem que ir nem acompanhar o outro, não. Vamos ver a melhor maneira para o casal, para a família. E hoje, cada vez mais, né, com tudo aí, internet, em suma. E aqui eu queria, né, dedicar essas reflexões a todas as mulheres e todos os homens também, que buscam no seu dia a dia praticar atos em prol da diminuição da desigualdade de gênero, social e racial. E encerro com uma frase de Michelle Obama. Você pode viver no mundo como ele é, mas você pode ainda trabalhar para criar o mundo como ele deveria ser. Então, vamos deixar essa plantinha aí, essa semente plantada, para que a gente possa criar um mundo como ele deveria ser, e não como ele é. E não ficar dizendo, mas foi sempre assim, é poliana, sempre o homem dominou, sempre o homem esteve à frente. Não. Também não estou dizendo aqui que a mulher tem que estar à frente e ocupar tudo. É ter equidade, balanço, igualdade, equilíbrio. E assim seremos felizes. Muito obrigada, e quero ouvir agora a doutora Neuza com toda essa história linda de vida. Então, eu vou aqui primeiro, assim, antes de passar para você, dizer Isso. o quanto a fala de Nívia me enche de alegria, entendeu? De amor. É uma menina que eu sou madrinha dela 2 vezes, mas antes eu pensava que eu era só madrinha, logo no começo, né? O tempo vai passando, como ela diz, né? E, na realidade, ela não é a filha que eu não tenho, ela é a filha que eu tenho. Esta é a filha que eu tenho. Entendeu? E na esteira vem a irmã dela, né, Maria Cláudia, que está aí também, a mãe dela, que agora eu já estou me dando de filha da mãe, não sabe? Já da minha velha. Porque, Neuza, é um orgulho tão grande quando a gente vê o percurso que a minha mãe fez, é o que eu digo, os que vieram antes, não digo só minha mãe, ela como nossa referência, o percurso das mulheres que fizeram para que nós estivéssemos aqui, agora, com um nível de fala dessa, com um nível de discussão desse porte, reunidos, sem qualquer opressão, entendeu? Então, isso realmente valeu a pena o que minha mãe viveu, valeu a pena o que todas as outras mulheres passaram, e está valendo a pena nós estarmos aqui nessa discussão e levantando essa bandeira. Por orgulho, Nívia, no meu coração. Gratidão. Obrigada, Adrinha. O carinho é recíproco. E eu gostaria de fazer também aqui um agradecimento especial por estar participando, porque eu só tinha visto a primeira tela, não é? E os colegas do grupo de estudos da EJUD vieram aqui também abrilhantar esse momento, né? Temos aqui Gerson, Viviane, então muito obrigada, viu, gente, pelo carinho de vocês. Vi que minha irmã também está aqui, não sei como tem 3 páginas, não sei se eu pulei alguém, mas estamos muito bem representados. Hoje, inclusive, Adriana e Viviane mediaram uma live que falava também sobre a mulher no mercado de trabalho, que foi brilhante. Se vocês puderem assistir depois, eu vou disponibilizar para a minha madrinha, colocar no WhatsApp, e trouxe muitas reflexões. E Gerson, que é o nosso querido colega, o pensador assim, do grupo, que traz reflexões diárias. Digo, inclusive, para vocês seguirem ele no Instagram, o perfil dele é aberto.
traz muitas reflexões importantes de raça, de gênero, de desigualdade social, de tudo que estamos passando nessa pandemia, as dores das pessoas que estão adoentadas. Então, é uma postagem mais tocante do que a outra, mas não tocante em um sentido de sentimentalismo, não. É muita realidade, é muito conhecimento, é muita busca, é muita procura. E aqui, Gerson, eu te dou faço esse agradecimento em público por tudo que você tem representado. Como eu disse, são 2 anos nesse grupo de estudo, né? A gente está partindo para o 2º ano, que só está trazendo construções, coisas positivas, mudando o olhar de ver a vida, a forma de ver a vida, a forma de ver o outro, com empatia, com sororidade, com doloridade, que é um tema, que é uma palavra que eu aprendi recentemente, né? Que faz a diferença, trazendo isso para o campo das mulheres pobres e negras, porque precisa, além da irmandade, que você tenha um sentimento da dor do outro, de todo o sofrimento que foi passado, que foi plasmado de gerações em gerações. Ele fez uma postagem ontem, que eu repliquei, inclusive, falando sobre as máscaras, que muitas vezes nós hoje dizemos, eu não aguento mais essa máscara está me sufocando, que absurdo. E ele fez uma postagem de como ficava uma mulher negra na época da escravidão, com a máscara de ferro. Não sei se, né, ferro, latão, um outro, deve ser, né, um produto mais leve, mas que era totalmente fechado. É algo que chega a doer ao você ver essa imagem. Então, vamos pensar em tudo isso e ver que não é vitimismo, não é querer nada desproporcional, não é mimimi. Não, é lutar com igualdade e reparar um dano histórico, um dano secular. Mais uma vez, muito obrigada. Gerson, obrigada pela sua presença. Eu conheço você só pelo nome. Nunca tinha estado nem mesmo no mundo virtual com você, mas conheço você pelo seu trabalho, pelo nome, pelas discussões, e no outro dia eu estive em algum desses trabalhos virtuais e estavam citando você. Aí eu disse assim, eu acho que esse daí é um que Nívia fala também, que o outro fala também. Prazer imenso em você estar aqui no MIT Sistêmico. Muito obrigado, seja bem-vindo. O MIT Sistêmico é sempre quinzenal, estamos aqui sempre discutindo não temas totalmente ligados a este, mas temas sobre visão sistêmica da família, mas pelo Dia da Mulher, entendeu? Aí, Nívia, que é minha sobrinha, uma filha para mim, e Neuza, uma grande amiga, entendeu? Aceitaram o convite de vir para esse debate. Muito obrigada. O prazer é todo meu poder estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas que estão aí nos acompanhando. E só de ver essa ligação tão forte de vocês três, dona Nilzete, a senhora e Nívia, a gente fica encantado. Eu participei de um encontro anterior que Nívia foi falar e me encantou. E a imagem de vocês três sempre permanece na minha mente e no meu coração pela forma que vocês interagem aí. Então, eu gostaria de agradecer até a Nívia pelo carinho de tudo, e quero dizer também que eu aprendo no dia a dia com ela, com o Dri que está aqui, com o Vivi e com todos vocês, porque, infelizmente, a gente é fruto realmente de uma sociedade patriarcal, de uma masculinidade tóxica, e termina reproduzindo isso no dia a dia de forma sutil, e quanto é adoecedor e quanto é opressor, né? Mas eu também sou otimista, espero que a gente consiga realmente escrever novas histórias no futuro para construir uma sociedade melhor. Então, é isso. Hoje acho que o dia de reflexão realmente não é só dia de flores, né? No passado, quando eu era criança, havia toda aquela forma adocicada de tratar o Dia da Mulher, e quando a gente começa a se atender como gente, como cidadão atuante, percebe o quanto é político essa luta, né? Essa luta pela igualdade racial, essa luta pela igualdade de gênero, que caminham lado a lado, já que trabalham com esse sistema de opressão. Então, para mim é um prazer ouvir agora a doutora Neuza nesse encontro, que é mais do que necessário. Isso, muito obrigada. Está presente também aqui a irmã de Nívia, Maria Cláudia. Também está aí. Acho que está... Pelas fotos. Também. A família é bem unida, viu? A família é bem unida. Graças a Deus, um cuidando do outro. Aliás, cuidam mais de mim, eu amo, viu? Ah, gente...